Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu estou bem, sim. E com você, como é que está? Tudo tranquilo, aqui está tudo bem. Ô, Neide, estamos no nosso programa número 105 e hoje nós vamos falar sobre os sinais de uma possível recaída. Então, assim, quando a pessoa está abstinente, tem algumas coisas que podem acontecer e se a pessoa não prestar atenção, ela pode ser levada a ter uma recaída, até um lapso, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, claro, eu gostaria de pedir para a audiência para que deixe seu like, assine o canal caso não tenha assinado ainda e principalmente nos ajude na divulgação. Como eu falo sempre também aqui, nós não temos patrocinadores, né? Somos nós que promovemos o programa, então todos os custos recaem sobre a gente. Então, se vocês nos ajudarem na divulgação, isso já alivia bastante o nosso trabalho, né? Nos ajuda bastante. Tá bom? Então, eu conto com vocês. É isso aí. Contamos com vocês. Oi, Neide. Voltando aqui para o nosso programa número 105, conversando sobre dependências e outros temas. Como eu disse na abertura, hoje nós vamos falar sobre os sinais de uma possível recaída. E eu me lembro, Neide, de um paciente que eu tive, que ele perdeu tudo quando ele, por conta de uso de substâncias, né? Então, ele perdeu o carro, ele perdeu emprego, ele perdeu muita coisa na vida dele por conta de usar, de ser um dependente, né? E eu me lembro que no tratamento ele estava muito bem, ele já estava abstinente há bastante tempo, e aí o pai dele começou a ceder o carro para ele, ele começou a namorar com uma pessoa e ele ia de madrugada na casa da pessoa, passava a noite com a pessoa, ou muitas vezes voltava da casa dessa pessoa de madrugada, e aquilo me acionou um alerta, né? Por quê? Por algumas questões. Por exemplo, o excesso de confiança dele de sair durante a madrugada, de dirigir de madrugada, de passar por lugares que representavam perigo, né? Então, por exemplo, passar próximo a biqueiras, e outra coisa é o próprio carro, que é um instrumento mesmo, né, de que coloca a pessoa em situação de risco, né? Então, duas coisas, né, o excesso de confiança e essa disponibilidade de tempo e não preocupação com horários, né? Então, me chamou muita atenção porque eu via isso como sinais de risco para ele, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre os sinais que você observa nos seus atendimentos. Então, Paulo, a mudança, ela depende do nosso pensamento. Uma das primeiras coisas, né, que a gente sabe que antecede um processo de recaída é quando o pensamento da pessoa sobre a substância, sobre o tratamento, sobre a manutenção da abstinência, começa a mudar, né? Eu costumo dizer o seguinte: a recaída acontece quando os planetas se alinham, Uhum. né? Então, assim, os pacientes normalmente falam: ah, mas se tudo estiver bem, eu não recaio. Então, essa situação de você estar num momento de vida onde tudo está bem, talvez seja uma situação meio irrealista, né? Porque todos nós temos problemas para ir resolvendo em cada momento. Então, assim, deixar de prestar atenção no que está acontecendo no contexto da pessoa é um grande risco, né? A mudança, ela se mantém enquanto você monitora tudo o que está acontecendo, né? Então, quando você fala, por exemplo, de excesso de confiança, é quando eu paro de monitorar. Uhum. Né? Eu já não me preocupo mais com o que está acontecendo no contexto. Então, voltar tarde, ter um carro na mão, não ter, não dizer para ninguém que horas volta, onde vai, né? Quer dizer, ninguém tem esse controle da sua vida, certo? São decisões que nós chamamos de decisões aparentemente relevantes.
Só que todas essas decisões, elas estão associadas ao risco para recaída. Mas, Paulo, eu acho assim que a primeira coisa mesmo o primeiro sinal é quando a pessoa começa a mudar as crenças que ela tem a respeito. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que estava certo, usuário de cocaína, por exemplo, estava certo de que ele deve ficar abstinente de cocaína e de álcool. Né? A gente sabe por quê. E, de repente, essa pessoa chega para você e fala, olha, eu não vou usar cocaína, mas álcool, eu fiquei sem beber, já estou 2 anos sem beber. Eu vou voltar a beber porque meu problema não é com álcool. Né? Meu problema é com cocaína, mas não é com álcool. Então, você vê que essa pessoa que havia tomado uma decisão lá no passado de não usar cocaína e, para isso, não usar álcool também como um fator de proteção, ela já deixa isso de lado. Né? Então, assim, eu diria que esse é um risco. Não quer dizer que a pessoa vai recair, mas são riscos que podem levar à recaída. Quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, mas eu acho também que maconha não é tudo aquilo que a gente conversou na terapia, que você falou que tinha um risco de psicose, que maconha desencadeia transtornos de ansiedade, porque mexe com uma área do cérebro responsável pelo medo. Gente, eu já estou achando que não é isso tudo. Né? Eu acho que a maconha não é tão prejudicial assim. Né? Então, veja, quando a expectativa sobre a substância, quando a expectativa sobre substâncias relacionadas àquela substância começam a mudar, quando começa a mudar uma visão sobre mim mesma, né, a respeito do meu transtorno, e tem gente que fala, não, sabe, eu pensei, mas acho que eu não sou alcoolista, né? Eu não sou alcoolista, eu era uma pessoa que bebia pesadamente, mas não sou alcoolista. Então, quando começa a mudar o que ela pensa sobre ela, o que ela pensa sobre a substância, nós também estamos correndo risco de recaída. Tá? Porque é isso que faz com que a pessoa não use substância. Qual é a expectativa que ela tem a respeito da substância? Quanto mais negativa, menos recaída. Quanto mais positiva, maior a chance de recaída. Então, eu acho que esses são os sinais, né? Como eu falei no vídeo, muitas vezes a família vê a recaída vindo, porque percebe que a pessoa está mudando o comportamento, está fazendo aquilo que você falou, está voltando muito tarde, está convivendo com pessoas que usam a substância, né? Falar, então, eu arrumei uma namorada, por exemplo, eu tive um paciente recentemente com essa questão, né? Ele está abstinente de álcool, ele arrumou uma namorada que bebia todas, né? Então, ele, para não deixar a namorada sair no final de semana sozinha, ele saía com ela e trazia ela bêbada para casa. Né? Então, veja, esse paciente, no mínimo, está correndo um risco. O meu paciente terminou o namoro porque achou que valia mais a pena, mas o paciente está correndo o risco de recair. Né? Porque ele está frequentando bares, a namorada dele bebe muito, né? Então, chega uma hora que ele começa a questionar a própria abstinência dele. Será que ele precisa ficar sem beber? Será que ele não poderia beber dentro de um protocolo? Né? E aí isso vai colocando o paciente em risco. Acho que tem muitas coisas que a gente poderia falar, né? Eu acho que talvez a gente pudesse até se alongar mais nesse tema, mas eu acho que hoje a gente abarcou algumas questões principais. Tá. Mas, resumindo, então, a família pode observar uma mudança de crença no paciente, né? Então, através do discurso dele, o que antes ele colocava como sendo um sinal de perigo, agora ele começa a flexibilizar, não é tão problemático ter determinados comportamentos, né? E uma segunda possibilidade é através dos comportamentos. Então, perceber que ele está frequentando lugares que não são bacanas para se manter a abstinência,
Se ele está se colocando em situação, por exemplo, de risco quando ele sai de madrugada, quando ele não posiciona a família onde ele vai estar, né, nas próximas horas. Tudo isso pode sinalizar para a família uma possibilidade de recaída. Né? Sim. E para o paciente também ter a mesma percepção, né? Muitas vezes ele vai para um comportamento que ele não está percebendo que é inadequado, mas ele persiste naquele comportamento. Se ele parar para pensar, para tentar entender o que está acontecendo ali, talvez ele perceba que está tendo uma mudança interna, né, na maneira de pensar, né? Uhum. Muito bem, Neide, muito bem. Obrigado pela conversa de hoje, tá? Semana que vem estaremos aqui com um novo tema e peço para a nossa audiência para deixar o like, tá bom? Um abraço a todos, um abraço, Neide. Obrigada, Paulo. Um abraço para você também. Tchau, tchau. Tchau.